Vasco recebe ok do Atlético Paranaense para reforço. Embarque do Flamengo para Goiânia e o Fluminense tem uma lista de desfalques. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã deste sabadão, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado nos assuntos. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o seu like. É muito importante para o nosso trabalho, para o crescimento do nosso canal. A sua inscrição, o seu like faz com que a plataforma entenda que o nosso canal é relevante para as notícias e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol. Mais uma vez, obrigado pela inscrição, obrigado pelo like. Vamos aqui falar sobre negociação do Vasco com o patrocínio Master. A informação, segundo o Atenção Vascaínos, o primeiro patrocinador, no caso patrocínio Master, seria a casa de aposta Betano. Os valores de patrocínio geram em torno de 40 milhões a 45 milhões por ano. Ainda não se sabe o tempo de contrato, mas a informação que existe sim a negociação em andamento entre o Clube Vasco da Gama, entre o Vasco e a casa de aposta Betano. Outro patrocinador que ainda não foi informado a questão de valores, nem o local da camisa do uniforme, é a BWD, líder de comercialização de veículos elétricos no Brasil e consolidada na fabricação de tecnologia de energia solar. A BWD vem expandindo sua atuação no país desde a sua chegada em 2013. Portanto, e confirmando, não foi divulgado o espaço da camisa nem o valor. Sendo aqui do assunto sobre patrocinadores do Vasco, vamos falar sobre os compromissos do Josh Wander, que chegou nesta sexta-feira no Rio de Janeiro e se reuniu primeiramente com o presidente do associativo, o Pedrinho. O intuito dessa reunião é estreitar os laços entre a SAF e o clube associativo. Outra reunião importante que aconteceu na sede da 777 Partners na Barra da Tijuca foi entre o Josh Wander e a comissão técnica. Ramon Dias, Emiliano Dias levou pedidos e sugestões sobre o futebol do Vasco. E a informação, segundo o GE, que esta reunião foi muito produtiva. Agora, vamos aqui para o mercado da bola. A informação, segundo o jornalista Vene Casagrande, é que o Atlético Paranaense deu ok, para a negociação do Vasco com o Hugo Moura. A informação é que o Atlético Paranaense dá o ok ao Vasco para dar continuidade às tratativas de Hugo Moura. As três partes envolvidas na negociação têm interesse e a chance de desfecho positivo é grande. Agora, os clubes irão definir os valores da operação. A tendência é que Hugo Moura seja o novo reforço do Vasco em breve. Lembrando que ontem nós trouxemos aqui também a informação que o Vasco tem interesse em outros nomes, como o meia Eric Ramírez, do Red Bull Bragantino, e o atacante Eric Pulga, do Ceará, ambos jogadores de 23 anos. O Eric Pulga, inclusive, nessa temporada, nesse ano, já tem 9 gols. É um atacante que pisa muito na área, chuta muito, então seria interessante, né? O Vasco precisa, até agora, o dia 19 de abril, trazer contratação, que seja um meia, um atacante, um volante, que é um dos desejos do técnico Ramon Dias, e a informação é que as tratativas para Hugo Moura, o Vasco recebeu o ok do Atlético Paranaense. Bom, saindo aqui das informações do Vasco, vamos continuar falando aqui sobre o mercado da bola, agora sobre Santos e Palmeiras. A informação é o seguinte: o Santos fez sondagem por Breno Lopes, do Palmeiras, mas o atacante disse não. O jogador quer cumprir seu contrato com o Alviverde até o fim do ano e só aceita sair do clube se receber uma proposta do exterior. Agora, galera, trazendo aqui informações sobre o Flamengo. Hoje o Flamengo embarca 1h30 da tarde para o Goiânia e você vai acompanhar aqui na íntegra o embarque do Flamengo, né, que tem o seu primeiro compromisso contra o Atlético Goianiense em Goiás, no Serra Dourada. Neste domingo o Flamengo estreia pelo Brasileirão. E o técnico Tite avalia poupar alguns atletas, mas viajará com força máxima. Ainda não foi divulgada a lista dos relacionados, mas ali no embarque nós poderemos ter uma noção, né, dos jogadores que vão embarcar
para a Goiânia, e a questão do técnico Tite poupar é alguns jogadores que estão com desgaste, né? O Pedro até estava um pouco gripado e a tendência é que o Pedro comece essa partida no banco de reserva. O embarque, lembrando, é 1h30 da tarde. Depois de participarem de um treino regenerativo na quinta-feira, os titulares do Flamengo voltaram a campo nesta sexta-feira para dar sequência à preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense domingo às 4 horas da tarde no Serra Dourada pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O provável Flamengo para enfrentar o Atlético Goianiense é o seguinte: o goleiro Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, e tendo a opção também com Bruno Henrique. Claro que caso o Pedro, né, não seja titular nessa partida, seja poupado, é bem provável que o novo reforço do Flamengo, Carlinhos ou o Bruno Henrique, venha estrear como titular. A Prefeitura do Rio de Janeiro também deu ok para o Flamengo ter a construção do estádio no gasômetro. Informação sobre o estádio do Flamengo. O apoio de forma oficial aconteceu em uma reunião entre o prefeito Eduardo Paz e o deputado Pedro Paulo, o presidente rubro-negro Rodolfo Landim e o seu vice-presidente-geral Rodrigo Dusley. Uma etapa foi superada, porém ainda falta a questão financeira, que ainda está travada. Ainda há grandes divergências entre o Flamengo e a Caixa em relação a valores, e as partes estão longe de um acordo. Informação e uma atualização aí sobre a prefeitura aprovar a construção do estádio do Flamengo no gasômetro. Agora vamos falar aqui também sobre o Fluminense. O técnico Fernando Diniz tem alguns problemas em relação a uma lista de desfalques. O Fluminense realizou nesta última sexta-feira no CT Carlos de Castilho o último treino de preparação para enfrentar o Bragantino. Durante a atividade, o técnico Fernando Diniz indicou repetir a escalação do time que venceu o Colo-Colo na Libertadores da América no Maracanã por 2-1. A ideia, inclusive, é que o Fernando Diniz venha retornar, né, com o Martinelli na zaga no setor defensivo. O técnico Diniz tem uma lista de desfalques no Fluminense. Conta com os zagueiros Marlon, Manuel e o volante Gabriel Pires, o meia Renato Augusto, o atacante Keno, Lelê, que teve diagnosticado, né, uma LCA no último jogo contra o Colo-Colo, estão fora dessa partida. Por outro lado, tem uma boa notícia: o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy voltam a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Eles, inclusive, né, não puderam jogar no jogo na Conmebol Libertadores contra o Colo-Colo. Agora, saindo aqui das informações do Fluminense, que joga hoje, você vai acompanhar todos os detalhes dessa partida aqui na BTB Esporte, com narração, transmissão, pré-jogo, uma transmissão completa logo mais. Falando do Botafogo, que estreia neste domingo contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão, o Botafogo que vem de 2 derrotas na Libertadores, né, contra o Júnior Barranquilla em casa por 3-1 e fora de casa em Quito contra a LDU por 1-0. Botafogo que vem para a estreia do Brasileirão, claro, num ano que busca ser diferente. O torcedor está nessa expectativa. Hoje o Botafogo com um elenco mais qualificado, mais sólido. Acredito que o Botafogo vai conseguir se recuperar na Libertadores. Agora com o técnico Arthur Jorge, que vai ajustar a parte ofensiva do time. Também precisa ajustar muito a parte defensiva, que vem deixando a desejar nos últimos jogos. E olha, o Mineirão também não traz boas recordações. Trazer aqui uma informação, uma matéria do seguinte: Botafogo estreia neste domingo às 5 horas da tarde no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. A partida marcará o retorno de Tiquinho Soares ao Mineirão, um palco que não traz grandes recordações ao atacante paraibano. Foi justamente no principal estádio de Minas contra a equipe celeste que o atacante sofreu a pior lesão até aqui da passagem pelo Glorioso, e também o pior momento possível. O dia era 6 de agosto. A equipe chegava à 18ª rodada com 12 pontos à frente para o segundo colocado, que era o Flamengo. E o camisa 9 tinha 13 gols no Brasileiro, isolado na ponta da artilharia e principal candidato a craque da competição. A torção no joelho esquerdo, sofrida naquela partida que terminou empatada em 0-0, tirou Tiquinho Soares dos campos por praticamente um mês.
e ele voltou só contra o Flamengo no dia 2 de setembro. Mas teve um impacto muito grande em termos de desempenho, né? O quanto a questão da lesão do Tiquinho atrapalhou ele na reta final do Brasileirão. Mas agora recuperado mentalmente, fisicamente, torcer para o Tiquinho ser um diferencial junto com o Júnior Santos, a equipe, junto com o Luiz Henrique, a equipe do Botafogo que viajou diretamente da LDU de Quito, né, após o jogo contra a LDU, para Belo Horizonte. Teve um dia de preparação. E claro, você vai acompanhar com todos os detalhes a estreia do Botafogo aqui na BTB Esportes, com transmissão, narração. Já deixa inclusive o seu palpite para essa partida. Amanhã vamos trazer a escalação do time entre Botafogo e Cruzeiro para você ficar aqui atualizado. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícia. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o seu like. BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto, até o próximo vídeo.